Aqui no Brasil é mais dissimulada a questão do preconceito racial, né? Bem mais dissimulado. O Estado brasileiro gosta de dizer que nós vivemos numa democracia racial, e isso é repercutido por vários órgãos de imprensa. Penso que não é tanto quanto se diz nessa democracia. A gente pode analisar o sistema de cotas raciais sob duplo aspecto. Um aspecto histórico. Se é justificável a implementação do sistema de cotas raciais. Se é justo. Se se está fazendo justiça com as cotas raciais em benefício dos negros. E outro aspecto jurídico. Se, apesar de justo, é constitucional o sistema de cotas raciais. São duas perguntas que são respondidas de ângulos diversos. Um com uma análise mais sociológica, mais histórica, e o outro com análise mais jurídica. Se é justo e se é constitucional. Pois bem, a questão da justiça, eu entendo que é perfeitamente adequado o sistema de cotas raciais no Brasil para integrantes da raça negra, pela forma que o Estado tratou os integrantes da raça negra na fase de pós-libertação. Eu não preciso dizer a vocês aqui que o recrutamento dos negros na África foram sequestros, né? Eles eram capturados lá de diversas nações, de tribos, trazidos para cá à força, ninguém queria vir, morriam muitos, né, nos navios negreiros, chegavam aqui e eram jogados nas capitanias, nas senzalas, e tinham que trabalhar à força, assim, na condição de animal, condição de coisa, não tinha direito de cidadão algum. Mas o que é importante para justificar o sistema de cotas não é nem a forma de captura, mas sim a forma de libertação. O Brasil teve a mais tardia alforria do mundo. A Lei Áurea foi publicada em 1888. E o Estado brasileiro, quando libertou os seus escravos, não deu qualquer tipo de assistência a esses escravos. Darcy Ribeiro, num livro muito bom, conhecido, O Povo Brasileiro, expõe muito claramente que os negros foram jogados ao léu, saíram das senzalas, eles estavam na condição de coisa, né? Não eram cidadãos. Vocês já assistiram algumas novelas que retratavam aquele tempo, sabe que a situação realmente era ruim. E eles queriam sair dali o mais rápido possível. Iam para onde? Não foi feita a reforma agrária. Eles não tinham um pedaço de terra para plantar. Eles não tinham trabalho. Não tinham escolas para educar os filhos. O sistema público de saúde, então, não tem hoje, quanto mais naquele tempo. Foi o que aconteceu. Muitos desses negros ficaram às margens das estradas e começaram a plantar milho, mandioca, para tentar sobreviver. Obviamente, não deu muito certo. Os donos dessas terras também expulsaram os negros. Eles migraram para centros urbanos e, como não tinham recursos, comiam muita fava, né, com farinha, daí vem o nome de favela. E esse processo de favelização que a gente conhece hoje tem origem no processo de pós-libertação, vamos dizer assim, dos integrantes da raça negra. Então veja que o Estado brasileiro tem um débito com os integrantes da raça negra muito sério. Essa forma de libertação dos escravos traz consequências até hoje na nossa pirâmide social. Então os negros são maioria nos índices de analfabetismo, do sistema carcerário, de desnutrição, mas são minorias nas faculdades, são minorias no preenchimento de cargos públicos relevantes, nos índices de longevidade. E isso não é porque houve a escolha dos integrantes da raça negra de ficarem nessa situação. Quantos professores da raça negra vocês têm? Quantos colegas da raça negra vocês têm? Vocês que são integrantes de uma elite intelectualizada, integrantes do corpo discente e docente de uma faculdade. Poucos, não é verdade? Bem menos do que o índice de negros presente na nossa sociedade. Então eu penso que se justifica sim a implementação do sistema de cotas. O Estado tem um débito com os integrantes da raça negra. Nós não podemos, como algumas pessoas fazem, dizer: isso aconteceu 100 anos atrás. Eu não tenho compromisso com a injustiça que foi praticada 100 anos atrás. Eu não posso pagar por isso, tendo que concorrer mais gravosamente, vamos dizer assim, ficando mais difícil para mim conseguir um cargo público, uma vaga na faculdade, por conta do que meu avô, do que meu bisavô fez. Meus filhos também não podem pagar por isso. Ora, o próprio nome de sociedade indica o quê? Nós somos sócios. Nós temos responsabilidade com o que é praticado ontem, hoje e amanhã. O que nós fazemos hoje aqui vai ter sempre consequências. E esse processo de favelização, esse processo vamos dizer assim, de degeneração dos integrantes da raça negra, é ônus de toda a sociedade, que é representada pelo Estado, e o Estado tem sim que atuar. Se lembre bem que a escravização não foi legal.
A atividade estatal na fase pós-libertação, muito antes de ajudar os escravos, ajudou os proprietários de escravos. Fazendo o quê? Vocês perderam mão de obra barata. Vamos então importar, né? Alguns europeus que estão desiludidos. A Europa passava um período muito ruim, e aí chegaram aquelas ondas, né, de italianos e de outros europeus para integrar a mão de obra barata perdida, né, pelos proprietários. Isso subvencionado pelo Estado. Pelo aspecto histórico, então, acho que é plenamente justificável o sistema de cotas. E a questão jurídica? A questão jurídica é um pouco mais complexa, né? O jurista sempre tenta problematizar qualquer situação, né? O que é mais simples ele problematiza, até porque esse é o ganha-pão dele, vamos dizer assim. Eu elenquei, vocês já notaram que eu sou favorável à implementação do sistema de cotas, né? Então, eu elenquei aqui os principais argumentos contrários à implementação do sistema de cotas raciais. E quando eu sou favorável a determinada tese, eu gosto de ver quais são os argumentos contrários, até para rever meu posicionamento ou então confirmar e ficar ainda mais seguro dele. Mas é sempre bom a gente analisar o argumento contrário ao que nós defendemos. Então, a metodologia que a gente vai utilizar é esta: identificar os principais argumentos contrários e aí analisar um por um. Vou tentar rebater um por um. Eles estão presentes principalmente nesses trabalhos que eu falei, de Roberta Fragoso Kaufmann, de William Douglas Residente dos Santos. Tem também um trabalho aí do ministro Joaquim Barbosa, mas já é favorável, do Supremo Tribunal Federal. Já tem muita literatura a respeito no nosso país. O professor Sandro César Sil também, já não é da área jurídica, mas tem um ótimo trabalho sobre isso também. Os principais argumentos. Eu elenquei o primeiro aqui, eu vou explicar cada argumento contrário, depois a gente vai tentar rebater. O princípio da igualdade. Está lá dentro do artigo 5º da Constituição da República. Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, nos termos desta Constituição, na cabeça do artigo 5º da Constituição da República. Esse argumento diz assim: ora, se todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, é proibido, é vedado ao Estado ter qualquer atividade positiva para beneficiar João, por exemplo, e não beneficiar José. Afinal de contas, eles são iguais. O princípio da igualdade vedaria essa atividade estatal para beneficiar determinadas pessoas na nossa sociedade. Todos teriam que ser tratados de forma igual, né? É uma concepção formal do princípio da igualdade, e não se admitiria, então, qualquer tratamento desigual entre as pessoas. Todo mundo teria que ter acesso a todos os benefícios, vamos dizer, estatais. Um argumento de cunho mais religioso, de William Douglas Residente dos Santos, é um desdobramento do princípio da igualdade, mas ele dá um cunho religioso, que ele diz o seguinte, até transcrevi, que eu não sei nada decorado da Bíblia, né? Ele diz assim, citando Lucas 5:31, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E aí o próprio William Douglas, não mais com as palavras de Jesus, mas com as dele mesmo, diz: cremos que todos os homens nascem iguais, independentemente de sua cor ou etnia. Então, todos nascem sãos, ninguém precisa de remédio. O remédio aí seria o sistema de cotas raciais, né? E todos são iguais, independente de sua... Todos nascem iguais, ele diz, independente de sua cor ou etnia. Outro argumento. Alguns juristas dizem: é possível política compensatória no nosso país, mas desde que a Constituição faça previsão expressa dessa política compensatória. E citam como exemplo o sistema de cotas dos deficientes físicos. Vocês sabem que nos concursos públicos no Brasil, determinado percentual, 5%, é destinado aos deficientes físicos. Isso tem uma base constitucional. Artigo 37, inciso 8º da Constituição da República, determina que a lei ordinária reserve percentual aos integrantes da raça negra, dizendo, aos deficientes físicos, né? E essas vagas serão destinadas somente a quem for deficiente físico. Eles vão concorrer numa posição de privilégio em relação aos demais. Mas dizem, né, os defensores desse argumento, a Constituição prevê isso para os deficientes físicos, de forma expressa, mas não faz essa previsão para o sistema de cotas raciais. Não há nenhum dispositivo constitucional que diga que determinado percentual dos concursos públicos, das vagas destinadas a concurso público ou vestibulares públicos, devem ser destinados aos integrantes da raça negra.